Alocação dinâmica de memória. Na alocação dinâmica, nós chamamos de alocação dinâmica de memória, listas ligadas, listas encadeadas. Elas recebem essas denominações. Então, a alocação dinâmica é o meio pelo qual um programa pode obter memória durante o seu tempo de execução. Então, é diferente da alocação sequencial, onde nós definimos no código de programação o tamanho da lista, por exemplo. Então, a área de alocação dinâmica ela consiste em toda a memória disponível que não foi usada para outro propósito. E esta área é comumente chamada de área de RAP. Então, em outras palavras, o RAP é o resto da memória. Todas as vezes que nós necessitamos inserir um elemento numa lista dinâmica, por exemplo, nós não reservamos a memória antecipadamente, nós alocamos um endereço disponível, um endereço que está nessa área de RAP, e atribuímos o elemento a este endereço. Então, nós não reservamos a memória previamente. Em C++, a alocação de memória é feita pelo comando new e o delete é o que libera a memória. Então, o operador new ele retorna um ponteiro para a área da memória alocada, ou seja, ele vai alocar um endereço que esteja disponível nesta área de RAP. E o operador delete ele vai liberar a memória que foi previamente alocada pelo operador new. Vamos ver um exemplo. Então, aqui nós temos a função principal do programa. Aqui nós estamos declarando uma variável do tipo ponteiro. Quando tem esse asterisco, ela é uma variável do tipo ponteiro, que vai armazenar um número inteiro. Então, int asterisco p igual newInt. Isso aqui significa aloque espaço para um número inteiro. Então, ele vai buscar um endereço disponível, um endereço qualquer, onde vai ser alocado um número inteiro. O limite da lista é a memória. Então, na alocação sequencial, nós sempre verificamos se a fila ou se a pilha está cheia, né, verificando a capacidade do vetor. Aqui, nós não declaramos um vetor. Então, qual que é o limite da lista? É a memória. Então, quando a gente usa isso, if p igual a null, significa se ele não conseguiu alocar nenhum endereço, se não houver nenhum endereço disponível na memória, então exibimos que houve um erro de alocação. Depois aqui nós estamos atribuindo o valor 100 para aquele endereço. Quando nós executamos cout p sem o asterisco, nós estamos exibindo o endereço. E se eu quiser exibir o que tem dentro daquele endereço, qual o número inteiro que está dentro daquele endereço, nós exibimos com asterisco P. Então, cout asterisco P vai mostrar o valor 100. E o P sem o asterisco vai mostrar o endereço que ele alocou. Depois, o delete P está liberando o espaço alocado. Na alocação dinâmica, nós utilizamos um conceito que chamamos de ponteiro diz. Então, o que seria o ponteiro diz? Vamos considerar, então, uma classe em C++. Então, dentro de uma classe, nós definimos quais os atributos que estarão contidos na classe e as operações. Vamos considerar ainda que um objeto da classe foi criado
e que o usuário solicita o objeto para executar uma de suas operações. Então, ou seja, quando nós declaramos uma classe, nós declaramos atributos e métodos. E esses métodos são as operações que podem ser executadas numa classe. Se a gente considerar, por exemplo, uma classe para calcular a área de um triângulo, então nós vamos ter lá como atributo base, altura. E como operações, nós podemos definir calcular a área, por exemplo. Para acessar esses atributos e métodos da classe, nós necessariamente devemos criar um objeto a partir dessa classe. E aí, então, a partir desse objeto, nós conseguimos acessar os atributos e métodos da classe. Quem é o ponteiro diz? Então, o ponteiro diz, ele aponta sempre para o objeto que está sendo solicitado para executar uma de suas operações durante o tempo de execução de um programa. Um exemplo que eu costumo utilizar na vida real, por exemplo, se a gente considerar um campo de futebol, nós temos vários jogadores e o juiz que está lá correndo dentro do campo e uma bola, né? Quem seria o ponteiro diz dentro do campo? Seria o jogador que está com a bola no pé. Então, nós podemos ter lá 22 jogadores, né? E um desses jogadores está com a bola no pé. Esse jogador seria o ponteiro diz. Na programação, quem seria o ponteiro diz? Então, a partir de uma classe, nós podemos criar vários objetos, certo? E cada objeto pode chamar os métodos da classe. Então, o objeto que está chamando um método naquele momento, ele é considerado como o ponteiro diz. Vamos ver um exemplo. Aqui nós vamos considerar a classe retângulo e os seguintes comandos. Então, aqui nós estamos criando dois objetos a partir de uma classe retângulo, R1, R2. Então, R1 e R2. Considerando que na classe retângulo nós temos o método calcular área, então nós criamos dois objetos. Neste momento, R1.calcular área. O R1 está chamando o método calcular área. Então, o diz é o objeto R1 e não o R2. Se a gente executar R2.calcular área, o diz passa a ser o R2. Quais são as desvantagens de arrays? Nós já comentamos, mas vamos repetir. Então, quando nós utilizamos arrays, nós reservamos uma quantidade fixa de memória, sendo que essa quantidade ela pode ser utilizada totalmente ou não. Então, essa seria uma desvantagem do array. Então, uma vez definido o tamanho do array, nenhuma quantidade adicional de memória pode ser adicionada. Então, nós temos comandos para redimensionar array, porém nós consideramos, se eu aloquei uma lista com 100 elementos, eu posso usar esses 100 elementos ou não. Então, eu estou alocando uma quantidade de memória que pode ser utilizada ou não. As listas encadeadas,
elas funcionam da seguinte maneira. Nós temos ela é alocada através de nodos. Então, esses nodos eles contêm a informação, que seria o elemento que eu estou armazenando, e o endereço do próximo elemento. Então, aqui nós vamos fazer um exemplo, uma implementação de pilhas com listas encadeadas ou listas ligadas. Então, o elemento que está no topo é o 3. E junto com ele tem o endereço do próximo elemento, que no caso aqui seria o 4. O 4, ele leva com ele o endereço do próximo elemento, que seria o 2. E aqui nós definimos como null, não tem mais nada após esse elemento. Então, não necessariamente esses elementos estão em células consecutivas de memória. Eles podem estar em qualquer lugar da memória. Então, o que liga um elemento a outro é o endereço do próximo. Então, como que funciona a lista linearmente encadeada? Nós temos um nodo. O primeiro campo mantém o tipo de elemento ou dado da lista, o que vai ser armazenado. E tem um campo que contém o endereço do próximo elemento da lista, que será um ponteiro, que vai apontar para o próximo elemento da lista. Então, no caso da pilha, toda a lista é acessada por um ponteiro externo chamado topo, no caso da pilha, que aponta para o primeiro node da lista. Na sequência, nós vamos ver um exemplo de implementação utilizando lista linearmente encadeada.